Pessoal, nossa aula número 2, né? Vou alterar aqui. E a gente vai continuar aquela parte de números, né? Que a gente terminou na última aula, né? A gente falou um pouquinho mais, esse começo de curso, como é que seria, qual é a ideia, qual é a temática, né? E aí, vimos um pouco sobre tabuada, né? Essencial para tudo, né? Você vai ver que qualquer assunto que eu falar, daqui para frente, ele vai ter esse uso. Então, eu até deixei aí a tabuada, mas agora eu trouxe três operações de divisão, e não serão apenas 3, porque eu voltarei a falar sobre multiplicação. Tá? Então, seguinte, essas 3 divisões, elas têm umas pegadinhas que as pessoas cometem erros. E aí é onde eu quero que você não erre mais. Vale lembrar, principalmente aos alunos que vão estar fazendo esse curso, que eles já estão do 9º ano para cima. O 9º ano para cima já deve ter estudado crase. Tem uma coisa que é bem interessante em português, que eu me lembro muito que em crase, é que tem umas regras que diz assim, a crase é facultativa nesse ponto. Acho isso bem legal, facultativo. Né? Quer dizer, você pode usar, se quiser, a crase. Caso você não queira usar, você não usa. Veja que não é errado usar crase ou não usar crase. Então, se você usar a crase, está certo. Se você não usar a crase, está certo. Veja que coisa estranha. A matemática existe uma coisa chamada o princípio do terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. Bom, o terceiro é 1, 2, 3. Em matemática, o cara pensa assim, que isso? Bom, uma coisa em matemática é verdadeira ou falsa. São 2 coisas. Não tem o terceiro. Não existe aquilo. Matemática não tem, tipo, isso é certo e dessa outra forma é certo. O resultado só pode ser um. O correto. Não pode existir outro resultado. Então, partindo desse princípio, não tem facultativo em matemática. O que eu disser para vocês aqui sempre vai fazer dessa mesma forma. Então, vamos à divisão. Quando a divisão é por um número, pessoal, divisão por um número, eu separo um número aqui. E eu verifico se o número que está aqui, ele é igual ou maior. Neste caso, esse número é igual a esse. Então, dividir 7 por 7 dá 1. 1 vezes 7 é 7, 7 para 7, ó. Dá nada. E você vem e abaixa o 5. Beleza, abaixei o 5. Bom, só que quando você abaixa, que o que sobrou aqui for menor do que o que está aqui, 0 no quociente. Essa é a parte do sempre. Sempre que você abaixar um número, abaixei o 5, e quando você abaixar, o resultado que tiver aqui for menor do que o que está aqui, 0 no quociente. Sempre, tá? Nunca esqueça disso. Beleza. Coloquei o 0 no quociente. E agora, qual é o próximo passo? Baixa o 6. E agora, dá para dividir? Dá. Agora é maior. Ótimo. Aí, ó, tabuada, lembra? 8 vezes 7, 56. Para 56, nada. Então, você pode vir aqui, ó, botar o 56, continha de subtrair. 6 para 6, 5 para 5. Ok. E agora, acabou? Não. Tem que baixar o 0. 0 para dividir para 7, ó, lembra, não pode dividir 0 no quociente. Então 0 vezes 7 é 0, 0 para 0, nada. Ou seja, o resultado é exato, 1080, e o resto é 0. Boa. E essa aqui, o que é que tem de diferente? Um pequeno detalhe, que às vezes você pode cometer outro erro. 5 para dividir para 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. 5 para 5, nada. Bom, porque eu botei aqui 0 e aqui eu botei aqui, ó. Aqui eu fiz de uma forma diferente, para você entender, que é a subtração que a gente faz. E aqui eu faço direto. Então tem uma outra maneira de você escolher como fazer a conta de dividir, tá? Então, 1 vezes 5, 5. 5 para 5, nada. Baixei o 0. Pode dividir? Não, porque é menor, né, bandana? Então, ok, 0 no quociente. Perfeito. Ok. Vamos ao próximo passo. Baixou 4. Beleza. 4 para dividir para 5. Não pode. Com tranquilidade. Por quê? Porque ele é menor.
0 no quociente. Beleza. E agora? Baixa o 0. 40. Para dividir para 5, 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Baixa o 0. 0 no quociente. 0 vezes 5, 0. 0 para 0, nada. Resposta, 10.080. Tá? Muito cuidado, muito cuidado. Sempre pensa em usar a lógica para resolver isso daqui, tá? Se tu quiser fazer só conta de dividido, não quiser fazer o teste da multiplicação, usa a lógica, pensa assim, porque muitas vezes tu vai fazer uma questão como essa aqui, tá? Tem lá uma alternativa lá meio mandrakezinha, aquelas alternativas que é casca de banana, que é complicado. E aí tu teria assim, tipo assim, 1,8, 1,08, 108, 180 e 1080. E aí, deixa eu ajeitar esse 8 aqui que está parecendo um garrancho. Aí tu faz assim, bom, se eu tenho 7 mil reais e quero dividir para 7 pessoas, é óbvio que o resultado dessa divisão vai dar R$1.000 para cada pessoa. Muito bem. A única alternativa aqui que está com mais de 1.000 é a letra E. Então, aqui, numa questão de vestibular, você já iria passando pelo problema, muitas vezes sem nem resolver o problema. Só porque você usou a lógica. Mesma coisa poderia ser aqui. Alternativas parecidas, tá? E uma única alternativa, por exemplo, poderia até fazer assim. (1,8, 1,08, 10.080, 180, 1.080. Beleza. Mas qual é a resposta? Bom, R$50.000 para dividir para 5 pessoas, cada pessoa ganharia R$10.000. Só existe uma opção aqui que tem um número que seja em torno de R$10.000, que é a opção C. Isso acontece muito em várias provas, em vários vestibulares, em várias questões de concurso. Por quê? Porque a ideia da banca é fazer com que você perca seu tempo. Às vezes a prova não é difícil, a prova te dá trabalho. E necessariamente todo trabalho é difícil. Ele só é trabalhoso, mas não é difícil. Então, por favor, fique atento a isso, tá? Então, muito atento. Agora, uma operação com 2 números. Eu tenho uma conta dividida por 2 números. Como é que eu faço? Beleza, a ideia, a temática é a mesma, né? Se aqui são 2 números, eu venho aqui e separo 2. Só que apareceu o primeiro problema. Que quando eu separo 2 aqui, o que está aqui é menor que o que está aqui, né? E a turma diz assim, eita, então 0, né? Não, calma. Primeiro eu tenho que dividir. Ainda tem mais números para eu escolher. Se eu escolhi 2 e ficou menor, calma. Escolhe 3. Verifica se pode dividir. Bom, obviamente pode, porque esse número aqui é maior que esse. Aí tu fala assim, quanto? E esse quanto é que é bem pessoal. Isso é muito pessoal. Por quê? Porque tem pessoas que vão descobrir isso aqui com muita velocidade e tem pessoas que vão descobrir com menos velocidade. Não importa. Quanto mais você faz, melhor para você. Mais rápido você vai ficar. Então, pensa. Quanto é que eu devo multiplicar 25 para que o resultado dê 105? Não tem que ser exato. Tem que ser exato ou menor. E aí tu, sei lá, tu faz um teste. Tu pega assim, mas será que eu multiplicando ele por 3, o resultado dá? Não sei. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Eita, eu acho que por 4 dá. Aí tu vai e multiplica por 4. 4 vezes 25. Você vem para cá, faz 25 vezes 4. 4 vezes 5 é 20, vai 2. 4 vezes 2 é 8, com mais 2 é 10. Observe que se você botar um 5 aí, vai passar. Então, descobri que era 4. Quando tu multiplicou 4 vezes 25, dá quanto? Dá 100. Então, tu vem aqui, ó, bota o 100 aqui, tracinho de menos, ó, traço. 0 para 5, 5. 0 para 0, nada. 1 para 1, nada. E agora? Baixa o 7. Beleza, baixei o 7. Dá para dividir 57 por 25? Claro, claro que dá.
Se eu botar 3, eu passo, então obviamente tem que ser 2. E quanto é que é 2 vezes 25? Dá 50. Estão vendo? 0 para 7, 7. 5 para 5, nada. Opa, cheguei a 7. Acabou a conta? Não. Tem que baixar o 5. 75 para 25. Opa, 3 vezes 25 dá exatamente. Então é 3. 3 vezes 25 está aqui. 75 para 75. 0 para 5 para 5, nada. 7 para 7, nada. Conta exata. Então tá aí. Mais uma bateria de exercícios. Eu digo que é exercício porque assim, é essa prática que você tem que ter. Então, é essa prática que você precisa treinar, tipo, fazer exercício. Na nossa apostila vai ter vários para que você faça, tá? Mas ratifico, eu reafirmo o que eu digo para vocês. Vou apagar essas duas partes aqui. Porque o treinamento é essencial para a divisão e multiplicação. O treinamento é essencial para essas duas coisas, é fazer conta de multiplicar e dividir. Então, na minha apostila que eu vou passar para vocês, vai ter alguns exercícios. Mas se por acaso você quiser mais e quiser criar, né? Você tem essa aula. Como é que eu crio, Bandana? Bom, eu aconselho tu fazer assim, ó. Tu pega um número qualquer aqui, vamos pensar no 3. Você vai colocar o 0 sempre no segundo ou no terceiro algarismo. E aqui tu bota um número pequeno e um número alto, tipo assim, 9 e 2. Criei esse número aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esse número aqui. Eu vou treinar de que forma? Bota um número alto aqui e um número baixo aqui. Então, 5. Pronto. Meu trabalho é fazer isso aqui. Então, sempre eu vou multiplicar 4 por 2. É um padrão bem legal já, um padrão bom. Tá? E quando eu multiplicar, eu sempre vou colocar um 0 aqui ou aqui. Depois que eu fizer isso, que eu escolher o número de baixo, eu vou escolher um número alto, um número médio, um número alto, um número baixo. Mas sempre um número acima de 6 e sempre um número abaixo de 6. Porque tu treina toda a tabuada. Então, eu estou ensinando como é que você vai criar contas para você treinar. Então, beleza, eu fiz aqui, Bandana, vamos lá, vamos criar aqui, criei, vamos fazer. 5 vezes 2 é 10, beleza? Vai, 1. 5 vezes 9 é 45, mais 1 é 46, vai, 4. 5 vezes 0, 0, com mais 4 dá 4. E 5 vezes 3 é 15. Então, tá aqui. Fiz. Pronto, foi, beleza. Paguei aqui. Vamos para a segunda. 8 vezes 2 é 16. Beleza, vai. 1. 8 vezes 9 é 72. Com mais um que foi é 73. Então, sempre lembra de colocar o número da direita aqui e o da esquerda sobe. Então, nesse caso, subiu 7. 8 vezes 0, 0. 0 com mais 7 dá 7. Beleza. 8 vezes 3 dá 24. Pronto. Meu próximo passo agora aqui é fazer a soma. Vamos somar aqui, eu vou encontrar 0, 12, né? 6 mais 6, 12, vai 1, lembra que vai 1. Aí aqui, ó, 5, né? 4 mais 1, 5 mais 3, 8, perfeito. Ok, aí não foi nada, né? 7 mais 5 dá 12, vai 1. Aí 2 mais 4 dá 6, e aqui 2. Então eu tenho 262.820. Tá. E agora, qual é o meu próximo passo? Bom, meu próximo passo é treinar a divisão, porque eu já fiz a multiplicação. E quando eu treinar a divisão, aí onde é que está o segredo aqui? Bom, vou dividir isso daqui por 85. De antemão, eu digo para você, não pense no resultado. Tente encontrá-lo aqui. Esqueça o resultado. Você não sabe do resultado. Isso não é prova, isso é treino. Né? Eu costumo usar isso. A gente só comemora gol quando estamos jogando aquela pelada com os amigos, porque nós somos
amadores, a gente gosta de jogar por brincadeira, eu gosto de jogar vôlei, gosto de jogar futebol, e se eu faço um gol no jogo de futebol com os meus alunos, eu gosto de jogar futebol com os meus alunos, porque eu sou ruim no futebol, eu era bom quando era mais jovem no gol, mas como eu sou ruim no futebol e eu jogo com os meus alunos, então eu posso ser ruim e eles não criticam não, porque senão eu aperto no colégio. Então, quando é no voleibol, que eu consigo me destacar um pouquinho mais, já joguei um pouquinho mais, aí que a gente faz um ponto, que a gente faz um bloqueio, que a gente consegue, de alguma forma, conseguir um ponto para o time, para o nosso time. A gente comemora. Mas olha um jogador profissional, ele faz um gol no treino e sai andando. É como dizia a piada, treino é treino, jogo é jogo. Não vale fazer aquilo no treino, tem que fazer no jogo. Então, isso aqui é treino. Vamos ficar tranquilos. Primeiramente porque algumas pessoas que têm a dificuldade grave em matemática, elas costumam ficar nervosas pelo fato de não ter prática. Eu digo, fica tranquilo, porque essa tranquilidade vai fazer com que tu consiga desenvolver melhor a ideia da matemática, tá? Então, esquece o resultado, vamos chegar a ele. Beleza. Divisão por dois números. Tu vai olhar para cá, separou 2, bom, ficou menor. Então, separa 3. 262 para dividir por 85. Muita gente buga literalmente com isso. Eu, particularmente, procuro entender, né? Mas falta, eu sempre digo isso, falta mais respiração. Você precisa ter calma. Porque, veja só, você não sabe quanto é, tá? Eu também não sei. Não importa, você consegue encontrar. Por exemplo, você pega esse número aqui e você vai multiplicar por qualquer número de 1 a 9. O que você achar. Você acha que se você multiplicar 85 vezes 5, você acha que vai dar 262? Joguei uma ideia aqui, eu não sei se é. Joguei uma ideia. Bandana, eu não tenho a mínima ideia. Não tem problema. Veja só. Achei que é 5. 5 vezes 5 é 25. Vai 2. 5 vezes 8 dá 40. Com mais 2, 42. Deu quanto? 425. Pessoal, passou ou não passou? Passou. Passou. Então, pessoal, é menos que 5. É lógico, né? Porque se multipliquei por 5 e passou de 262, então tem que ser um número menor que 5. Aí é onde você começa a dizer, entendi o problema, eu entendi a ideia de chegar na questão. Beleza, então o número é 85 vezes 3. Se prestar atenção, se diminuir mais 85, fica muito longe ainda. Então, 3. Aí, 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 8 é 24, com mais um que foi é 25. Ó, 255 está bem perto aqui, então tu acertou. Então, tem para cá, bota um 3 aqui. 3 vezes 85, deu quanto? 255 menos. Pronto. Cheguei aqui, eu faço 5 para 12. Lembra? Conta de subtrair. Por isso a importância de eu ter mostrado para você 5 para 12. Falta 7. Beleza. Vai 1. Aí fica 6 para 6. Nada. E agora? 2 para 2. Nada. Pronto. Acabou aqui. Primeira parte. Faz o que agora? Abaixa o 8. Baixei. 78 para dividir por 85. Pode? Não. Por quê? Porque esse é menor que esse. Faz o quê? 0 no quociente. Sem medo de ser feliz. Acabei? Ótimo, acabei sim. Baixei o 2. Ficou 782. Agora tenha calma. Você multiplicou aqui 85 vezes 5 e deu 425. O número que está aqui é 782. Pensou? Diz assim, bom, quando eu multipliquei por 5 deu 425.
Obviamente, o número que eu vou multiplicar tem que ser maior do que 5, porque se eu multiplicar só por 5, dá 400. Eu tenho aqui quase 800. Quase 800. Então, eu não sei por que número tu irias multiplicar, mas vamos supor que tu pegou o número que está aqui, 85, e quisesse multiplicar ele por 8. Será que é 8 aqui? Vou jogar um 8 aqui. Eu não sei se é 8 também, tá? Estou junto com você. Então, você vem aqui e faz 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 8, 64. Com mais 4, 68. Bom, presta atenção. 680. 782. Está faltando mais de 100. Então é 9. Tem que ser mais um. Ah, tem para cá, ó. 85 vezes 9. 9 vezes 5, 45. Vai 4. 9 vezes 8, 72. Com mais 4, 76. 765. Vem para cá. Bota aqui, ó. 765. Continha de subtrair. Tracinho aqui. Vamos subtrair. Bom, fica 5 para 12. Lembra? Sempre procurar o maior. 5 para 12, 7. Beleza. Vai 1, não vai? Vai. Aí aqui, ó. Lembrando que é 9. Eu acabei não colocando aqui. 9. Aí vai 1. Aí fica 7 para 8. Falta 1. Perfeito. 7 para 7. Falta nada. E agora? Baixa quem? Baixa quem? Baixa o 0. 170. Aí tu volta para cá de novo e pensa assim. Quando eu multipliquei por 3, por isso essas continhas elas têm que sempre ficar aqui espalhadas pelo papel. Não tem problema. Quando eu multipliquei por 3, deu 200. Então não pode ser 3, porque 3 passa. Tem que ser 2. Aí, ó. 85 vezes 2, 10. Vezes 8, 16 com mais 1, 17. Deu exato. Ótimo. 170 para 170, nada. Qual é o segredo? Fazer conta. Muitas. Vai ter lá na apostila. Você quer ficar bom? Faça a conta. Então tá aqui, coloquei exemplo aqui, como é que fazer, multiplica, depois divide, treina isso exaustivamente, tá? Sem assim descansar, até tu ficar bom com isso. Porque isso não é uma coisa difícil de se aprender, tá? Isso é uma coisa fácil, tá? Agora eu queria mostrar para vocês um bizu que facilitará a vida de vocês para algumas divisões e multiplicações também, tá? Independente, isso é bem interessante, do resultado ser ou não exato, tá? Então, eu vou falar aqui, divisão ou multiplicação por 5. Nesse caso, é bem interessante a gente aprender essa técnica que vai te ajudar demais. Então, pensei aqui no número 1044 e quero dividir isso aqui por 5. Quanto é que dá 1044 por 5? A dica é bem simples. Na divisão, você pega o número que está aqui. Ó, tô circulando o número que está aqui. Você vai multiplicá-lo por 2. Você vai dobrar o número. Muito fácil. Então, ó, 8, 0, 2. 2088. Acabou? Volta uma casa para o lado esquerdo. Aqui está realizada a divisão. Pegou o número que está aqui, ó. Colocou o dobro dele embaixo. Volta uma casa para o lado esquerdo. Vou escrever, ó. E se eu quisesse pegar o número 1044 e quisesse multiplicar ele por 5? Veja como é interessante a ideia da divisão. Matemática é muito perfeito.
Pessoal, na divisão por 5, tá? Aqui é divisão. Aqui a multiplicação, tá? A técnica está aqui. Apontando a setinha, multiplica por 2, pegou aqui, volta uma casa para a esquerda. Como é, então, a multiplicação por 5? Tudo é o contrário. Qual é o contrário do cara dobrar? É dividir por 2. O contrário do dobro é a metade. Então, qual é a metade de 1044? Facílimo. A metade de 1000 é 500. E a de 44 é 22. Então, a metade está 522. Então, vou apontar assim, a VV, ó. Divida por 2. Você vai pegar esse número e vai só dividir por 2, ou seja, colocar a metade aqui embaixo. Fez isso? Fez isso? Vou apontar aqui agora, ó. Ande uma casa para direita. Ou seja, quando você colocou a metade do número que estava aqui, colocou aqui a metade, o número é 502. Você vem, ó, e anda uma casa, a vírgula, ela se desloca para cá. Ou seja, fica 5.220. Mas é muito mais prático, porque permite com que você faça essa conta aqui de cabeça. Veja se você consegue fazer uma conta como essa aqui. De cabeça. Só as pessoas, só aqueles crânios de matemática, e eu acho que nem todo crânio de matemática é capaz de fazer essa conta aqui de cabeça, porque por mais que ele seja um cara muito bom em conta, ele vai dizer assim, pô, 3.000 para dividir para 5 dá 600 e ele se perde. Ele se perde. Aí o que é que tu faz? Tu faz assim, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 5 segundos. 5 segundos. Tu pegou o número que está aqui, colocou o dobro aqui, mandou uma casa para a esquerda, acabou-se. Bandana, estou percebendo que quando tu multiplica o número por 2, ele nunca ultrapassa 10. Isso é uma regra? Não. Foi uma coincidência. Por exemplo, vamos pensar assim, 1.564 dividido por 5. Veja o que vai acontecer. 2 vezes 4, dobrou. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Opa, vai 1, tá? 2 vezes 5, 10. Com mais um que foi 11. Vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Pronto. Dobrei o número. Não dobrei? Sim. 312,8. Então, pessoal, não tem dificuldade em usar esse bizu para facilitar a sua vida. Agora, o que a gente tem que ter de atenção máxima? É que nem sempre é assim, né? É que a gente dá um bizu, mas obviamente facilita. Eu sei esses bizus é muito bom, claro que é. Só que nem todo bizu vai encaixar com qualquer conta. Então, por isso temos que saber fazer, tá? Não sei se felizmente ou infelizmente, talvez seja pela dificuldade que a disciplina ela exerça nas pessoas quando já estão lá no ensino médio, pela base que não tem, que afasta as pessoas das exatas. A galera fica meio que distante das exatas. Então, qual é o segredo? É o treino. Então, talvez esse curso aqui faça com que vocês fiquem mais apaixonados pela disciplina, né? Caramba, gostei do curso, vou me aprofundar, estou interessado. É isso que eu quero de vocês, tá? Bom, e mais alguma ideia aqui para Bruno? Mais alguma ideia para fazer a multiplicação? Eu coloquei aqui 3 exemplos para a divisão. Nada mais justo que a gente também consiga colocar exemplo para a multiplicação, para a divisão, tá? Para a multiplicação. Inclusive,
números que o resultado vai dar decimal, porque nem sempre o resultado da divisão por 2 vai dar um valor inteiro, né? Então pensei assim, vamos lá. 511 vezes 5. Eita, ficou? Será que ficou difícil? Vamos lá. Bom, quanto é a metade de 500? Fácil. Metade de 500, 250. E a metade de 11? 11 reais para dividir por 2 dá 5,50. Então eu tenho 250, ó, 250 mais 250 reais, por exemplo, mais 5 reais e 50. Nesse caso, vai ficar quanto o número? Vai ficar 255,50. Ficou isso aqui, ó. Deixa eu escrever um pouco maior. Pronto, ficou 255. Lembra que está aqui, ó, você fez isso aqui. Você pegou a metade de 500, metade de 11 e somou. Deu esse valor aqui, ó, R$ 255,50. Como você vai ter que andar a casa para a direita, aí você vem para cá, 2.555. Não importa se o número é par ou se o número é ímpar. O bizu é muito simples. Pegue o número, divida ele por 2, ande uma casa para a direita. Acabou o problema. Sem nenhum tipo de dificuldade. Beleza? Então, garanto a vocês que vocês treinando essas técnicas, vocês vão ter facilidade. E fazendo os exercícios, né? É essencial que se faça o máximo possível de exercício para que você fique bom, tá? Como para eu concluir esse raciocínio que eu tenho, que eu quero usar para vocês hoje, né, como um aditivo, eu quero lembrar para vocês a divisão por 10. Cem, 1000. Na verdade, divisão ou porque quando nós vamos multiplicar ou dividir por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, não importa. A gente nunca vai precisar realizar a operação de divisão ou operação de multiplicação. Bom, algumas pessoas querem fazer isso, leva um tempo e dá muito trabalho. Não importa. O número que você quiser, quando geralmente estou em sala de aula presencial, quando eu não estou no estúdio, né, eu estou meio que, quase que mesclando a minha vida entre sala de aula e estúdio. Não sei, eu gosto muito da sala de aula, também acho legal estar aqui no estúdio com vocês, né, sair um pouco da sala de aula e vir mais para o estúdio é bom, mas eu acho que minha vida, eu acho que eu gosto de ficar mais perto do aluno mesmo, mas assim, isso também é bem diferente, é bem legal, você consegue produzir muito, tá? Mas eu sempre pergunto ao aluno, diga um número aí qualquer, tá? O cara vai dizer, 781. Se por acaso eu pedisse para essa pessoa pegar esse número aqui e dividir ele por 100, e num outro exemplo, eu pegasse esse número aqui, mandasse o cara multiplicar ele por 100, e algumas pessoas querem fazer, inclusive, essa conta, querem fazer essa conta aqui e tal. E aí eu digo, não precisa. Por quê? Bom, porque dividir por 100, lembra, sempre que você pensar em divisão, lembre, você vai andar a vírgula para o lado esquerdo. Divisão, esquerdo. Multiplicação, direito. Porque a divisão e a multiplicação são operações inversas. Então, quando divisão é para o lado esquerdo, a multiplicação é para o lado direito. Então, tu estás aqui, tu quer dividir por 100. Tu vai repetir o número e vai andar a vírgula para o lado esquerdo, tantos zeros quanto for que tiver no divisor. O divisor tem quantos zeros? 2. 1, 2. Se fosse 3 zeros, 1, 2, 3.
Se fosse um zero só, uma casa. Multiplicação, beleza, tu vai repetir. Bota o número aqui, ó, 781. Tu queres andar para que lado? Para o lado direito, porque é multiplicação. Uma casa, duas casas, 2 zeros. Pra cá. Só isso. Não tem segredo, tá? E eu tô falando, andar 2 casas, andar 3 casas, andar uma casa, e o cara pode dizer assim, Bandana, não é só acrescentar os 2 zeros ao lado? Não. É deslocar 2 casas. Aconteceu de ser 2 zeros? Aconteceu. Mas veja um exemplo assim. Se o cara tivesse que fazer essa conta de multiplicar, vê, 23,25 vezes 100. Se por acaso você não raciocinar e você for naquela ideia de basta colocar os 2 zeros do lado do número, você ia fazer assim, 23,2500. E não é assim, não é assim. Como dizia o cara, não é assim. Daquele cara que eu tô, né? Repita o número, esqueça a vírgula, 23,25. Agora, a vírgula está aqui, desloque 2 casas. 1, 2. Pronto. A vírgula está aqui. Você pode colocar um zero, caso queira, mas é uma redundância, não precisa. Ou você pode apagar, tá? Se por acaso fosse 23,25 vezes 10, você só iria deslocar uma casa. Ficaria 2, 3, 2, 5. A vírgula está aqui, viria para cá, tá? Inclusive, eu já falei para concluir 2 vezes, mas assim, porque você fica querendo mostrar uma coisa a mais. Você poderia juntar o bizu da divisão por 10, da multiplicação por 10, com o bizu da divisão ou da multiplicação por 5. Como? Por exemplo, se tivesse que fazer essa conta aqui. Eita, dá uma coisa meio quebrada aqui. Sim, dá uma coisa quebrada, dá, mas presta bem atenção. E verifique se não é uma verdade isso. 50 é a mesma coisa que 5 vezes 10. E algumas pessoas elas têm essa dificuldade. Por exemplo, dividir, joguei o número aqui, por 8. Dividir por 8 é a mesma coisa que dividir por 2 3 vezes. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, se eu não sei de cabeça quanto é que é 100 por 8, eu vou dividir 100 por 2. Na minha memória, 100 por 2 é 50. 50 para dividir para 2 dá 25. 25 para dividir para 2 dá 12,50. 12,5. Então, tu dividiu em pedaços, tu soube dividir em pedaços. Tu pode usar esse daqui aqui. Eu quero dividir 122 por 50. Eu divido por 5. Quanto é que é para dividir 122 por 5? Cara, pega o dobro disso daqui, ó. Anda uma casa para o lado esquerdo, dividi por 5. Dobrei o número, eu vou indicar aqui, ó. Eu peguei, multipliquei por 2 e andei uma casa para o lado esquerdo. Acabou? Não, porque eu quero dividir por 10. Como aqui tem um zero, eu venho aqui, ó. O que é dividir por 10? Deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. 2,44. Então te ajudou. Então, te ajudou a fazer uma divisão, inclusive por que tem 2 casas decimais, que dá mais trabalho ainda. E você fez de cabeça. Por isso, a minha preocupação é que você aprenda essas minúcias que você vai treinando no dia dos cálculos e tal, elas vão te ajudar bastante, tá? Então, fiquem com Deus. Na próxima aula a gente vai trazer coisas novas. Valeu, até a próxima.